Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio da EFX Trade e hoje é a nossa segunda aula sobre otimização com RoboFoco. Nessa aula de hoje vamos dar continuidade, lembrando pessoal, que se você ainda não fez a aula 1, volte na aula 1, faça a aula 1 para depois assistir essa aula 2, tá bom? E é isso pessoal, se você ainda não é cliente, aqui na descrição tem um link para você adquirir e se você já é, aproveite essa aula que ela vai te ajudar muito a ter bastante independência com o RoboFoco. Por mais que o RoboFoco seja uma ferramenta pronta, a gente envia setups prontos, o objetivo aqui é que você gere seus próprios setups em qualquer time frame, tá bom? Então vamos aqui para a tela do MetaTrader, tá? Onde já está tudo preparado. Já estou com o meu RoboFalcon, já estou com o meu ativo WinDollar-N, que é do mini índice, né? É uma forma da gente fazer backtest pegando mais períodos para trás. Vamos testar de 2015 até a data atual no M30, tá bom? Lembrando, pessoal, que os nossos robôs são preparados para otimização utilizando somente a abertura de preço. Então vamos continuar a aula passada, tá? Vamos vir aqui agora em parâmetros de entrada, tá bom? Antes de tudo, vamos pegar o setup que nós geramos na última aula, na primeira aula, passar ele novamente aqui somente para a gente ver o resultado e dar sequência na próxima otimização, tá bom? Então eu clico aqui, ó. Para eu fazer um teste não visual, então eu clico em único, venho aqui em entradas, ok? Lembrando, pessoal, clique em pré-definidos, eu vou fazer isso porque eu vou carregar o setup da última aula e com base nisso nós vamos fazer as próximas otimizações. Então aqui agora já com tudo resetado, tá? Eu vou carregar o meu setup, então eu venho abrir. Quando eu faço isso, eu salvei o setup aqui dentro de uma pasta, claro, você salvou em algum lugar que você tem acesso e ache facilmente. Então eu vou carregar ele. Eu tenho dois arquivos salvos de setup. Eu vou sempre salvando um setup base, tá? Que pode ser usado em futuras otimizações. E eu salvo sempre o último setup, tá? É uma forma simples de fazer. Se você quiser também salvar padrão por padrão, fica a critério seu, mas eu acho desnecessário, porque você vai ficar gerando muito retrabalho, tá bom? Então eu sempre aconselho você salvar em dois arquivos, que seriam o setup base e o setup padrão. Então vamos pegar agora, pessoal, nessa aula de hoje, preste atenção, nesta aula de hoje, nós vamos pegar o setup, tá? Time Frame M30 o V01, que foi o setup otimizado na aula passada. Então você deve ter ele aí, tá? Você deve ter chegado no setup, então você vai pegar ele. Eu vou carregar o meu setup, abro ele, carrego ele. Tá vendo que ele já está carregado? Tudo certinho. Então esse setup aqui, ele está somente com o Hangman ativo, porque foi o último setup que nós otimizamos. Então eu vou rodar ele aqui agora para eu ver o resultado. O resultado dele tem que bater com o setup do último teste, do último vídeo. Tá? Por isso que o vídeo é sequencial. Se você não assistiu a aula 1, você precisa assistir ela primeiro antes de vir para a aula 2. Então eu vou verificar que está tudo certo, tá vendo? 143, beleza, taxa de acerto 93, tudo perfeitinho, ok? Agora sim vamos para o passo de otimização. O que eu vou fazer? Vamos vir aqui agora, clico em otimização completa, ó, de novo, otimização completa, clique em parâmetros de entrada, eu vou pré-definir novamente, porque eu gosto sempre de começar com um arquivo zerado, vou carregar o meu setup e com base nesse setup carregado eu faço a próxima otimização. Então eu vou novamente abrir o meu setup que eu já tinha carregado ele, que é este aqui, ok? Clique em abrir. Abri ele, beleza. O que eu vou fazer agora, pessoal? Preste atenção. Eu vou desmarcar o Hangman, coloco ele falso, beleza? Desmarco todos os parâmetros que foram otimizados, tá vendo? Desmarco eles. Isso é um pouquinho trabalhoso, mas é totalmente normal de ser feito, tá? Eu tenho que fazer isso. Se você observar aqui, não tenho mais nenhum parâmetro marcado aqui e o Hangman está falso.
O que eu vou fazer agora? Eu vou partir para a segunda etapa, que é a otimização do próximo padrão. Lembrando que eu não altero nada no Hangman, deixo o Hangman normal. E agora eu passo para a etapa 2. Eu venho aqui no Hammer, tá? Ativo ele e agora sim eu vou selecionar o que eu quero tá otimizando. Uma coisa que você deve levar em consideração, dá uma olhada, tá, no stop do último padrão, igual aqui, ó, você está usando 300 pontos de stop no último padrão. Se você quiser algo próximo a isso, você diminui no Hangman o tamanho do seu stop, que aqui está 1500, tá vendo os passos? Ó, começa de 100, vai de 10 e passa para 1500. Se no Hammer, a partir do Hammer, você quiser pegar somente stops até 300 pontos, aí sim, aí você vai vir aqui no Hammer e limitar. Então vamos lá, pessoal. Eu vou otimizar se é compra ou venda, tá vendo? Aqui ele vai falar começo de compra e vou até sell. Eu vou otimizar total dias de negociação. Eu começo sempre de 1 e vou até 5, tá vendo? Se o seu não tiver aí, você deve fazer dessa forma. Tamanho força candle, começo de 0, passo de 5 em 5 e vou até 300 pontos. Volume inicial eu não otimizo. Lote dinâmico eu não otimizo. Percentual referente à conta também eu não otimizo. Claro, pessoal, você pode otimizar o que você quiser. No meu caso aqui, eu não vou fazer essa otimização agora, tá bom? Lote máximo também não, porque nós já falamos, eu posso fazer uma otimização a partir do setup pronto, né? Depois que o setup já estiver pronto, eu posso simplesmente limitar o tamanho das ordens, caso eu opte em utilizar o incremento de contrato. Agora sim, eu vou otimizar prontos de profit e stop loss. As pessoas perguntam, o Falcon como é o stop loss take profit? É por padrão, tá? É por padrão. Então vamos lá. Então aqui eu quero otimizar o take profit. Eu começar de 100, tá bom? Deixa eu ver quanto que eu comecei aqui no Hangman. Foi de 100, beleza. Então vamos começar igual. Vou deixar igualzinho pra gente ver, tá bom? Então eu vou começar aqui no Hammer de 100, tá aqui, de 10 em 10 e vou colocar aqui de 1500 aqui. E aqui também para seguir o mesmo padrão, de 10 em 10 até 1500. Eu vou deixar igual e vamos ver o que a otimização me dá de resultado, tá? Break-even ativar, verdadeiro. Agora sim, eu otimizo esses dois parâmetros aqui que eu quero otimizar, tá bom? Deixa eu ver como é que ficou no Hammer aqui em cima, no Hangman. Eu otimizei até o mover, então eu vou otimizar o mover também. Ok. E venho aqui e mover. Aí eu posso começar começando de 20, de 5 e deixa eu ver só como que ficou o break-even mover aqui, tá? É dessa forma, pessoal, você sempre dá uma checadinha começando de 20 mesmo, tá? De 20. Começou de 10, 5 e 20. Isso, ok. Então, vamos lá agora. Aqui eu começo de 10, 5 e 20. Aqui eu começo de 1, 1 e 5, aqui eu vou de 60, 30 e 40, por exemplo. Tá? Deixa eu só ver aqui para a gente colocar igualzinho para a gente deixar uma otimização legal. É obrigatório deixar igual? Não, não é obrigatório. 70, 40, 40. Então vamos lá para a gente otimizar para ficar próximo. 70, 40, 40. Beleza. Esse break-even exemplo percent fechar, eu considero você deixar ele no 100 aqui mesmo. Deixa ele 100 pontos aqui. Tá bom? Só nesse parâmetro aqui, que não mexe nada. Quero ativar a verificação da média de apoio, eu quero otimizar ela para ver se vai dar alguma coisa. A única diferença é que eu mudo para 10 aqui, tá vendo? Começa de 20, vai de 10 em 10 até 200, eu quero otimizar isso. O RSI, eu quero otimizar ele para saber se eu devo ou não utilizar o RSI, tá? Os demais parâmetros é o que eu falei, você é quem sabe se quer ou não otimizar. Se você quiser vir aqui e otimizar todos, fica a critério seu. Lembre que isso demora um pouquinho, mas você pode chegar aqui e falar assim, eu quero aqui 20, aqui 140, aqui 300, por exemplo. E aí você vem aqui, ó, você vem otimizando de 1 em 1, de 10 em 10 e, por exemplo, ou de 5 em 5, que seja. E aqui você vem otimizando de 5 em 5 também, tá? Você que sabe isso. E aí, claro,
É o que eu sempre falo, quanto mais parâmetros você selecionar, mais demorado vai ser. Então vamos fazer um teste aqui agora para você ver, tá? Não existe uma receita de bolo, pessoal, não existe uma regra única onde você chega e fala assim: ah, eu não sei, Flávio, o que eu devo otimizar ou não. Cara, é você que tem que pôr o que você quiser aqui. Não existe o que é certo e o que é errado. Eu já vi vários setups otimizados que são excelentes, como também já vi vários setups com ótimos resultados que no começo não foi bem, é normal, tá bom? Vamos otimizar também os dias da semana, de segunda até sexta, tá? Tá vendo aqui, ó? Vou otimizar eles. Os demais, domingo e sábado, para mim não interessa. Pode deixar verdadeiro que não vai interferir em nada. E agora, claro, tá, pessoal? Ativa o horário e você deve sim limitar o horário. Coloque da 8 horas até as 15 e até horas, coloca das 9, pulando de 1 em 1 até as 15. Tá? Você pode. Deixa eu ver quanto que eu coloquei no de cima aqui, só para eu ter uma noção. Isso, até as 15. É o horário que eu gosto. Eu acho que até as 15h59 é um horário bom de se fazer alguma coisa. Então, uma vez que você tem o Hammer selecionado, marcou os parâmetros que você quer otimizar, tá vendo? Marcou todos os parâmetros, tudo certinho aqui. Tá tudo pronto. Beleza. Lembre, você vai estar só com o Hammer ativo. Somente o Hammer vai estar ativo. O Hangman não vai estar ativo. Tá vendo? Ele está falso. Nós otimizamos ele está pronto, porém está desligado. Porque eu quero ver só o resultado do Hammer. Tá bom? Agora que está tudo pronto, vamos fazer uma última verificação importante, pessoal. Vamos vir aqui em configuração o saldo, tá? O saldo tem que ser R$1.000. Tá? Eu tenho certeza que alguém aí no começo deve falar: ah, mas tá errado 14 mil. Isso, é R$1.000. Verificou os R$1.000 de saldo, ok? Agora sim, agora vamos vir aqui em parâmetros e clicar em iniciar. Aí agora o seu teste vai estar acontecendo de forma correta. Vamos aguardar um pouquinho. Começou, tá? A gente precisa sempre ter um pouquinho de paciência, esperar. Por mais que a gente está usando os agentes do MQL5, ele demora um pouquinho para começar, mas depois ele acelera. E aqui em otimização já está trazendo somente os resultados que eu quero. Lembrando, pessoal, é muito importante você filtrar. Eu eliminei as transações zeradas e as perdas. Então aqui vai me mostrar somente os resultados, tá bom? Vamos já dar uma olhada se tem ordens aqui, como é que tá. Qual é a taxa de acerto, fator de lucro, menor rebaixamento. A gente já pode ir tudo olhando isso aqui, tá? Só para a gente ter uma noção. Perfeito. Então a gente já terminou o teste. Veja que é muito rápido quando você utiliza a rede MQL. Então agora o que nós vamos fazer aqui para você estar escolhendo os resultados? Primeiro passo, é muito importante você dar uma olhada na coluna índice Sharpe, tá? Fator de recuperação, rebaixamento, retorno esperado e fator de lucro. Além de você também escolher uma quantidade de ordens que te atenda, tá? Tem gente que tem necessidade de ter mais ordens no mercado, mas é importante você avaliar se é isso mesmo que você quer, tá? Porque o que vai te dizer o que é melhor é o otimizador. O otimizador vai te dar bons resultados na hora de fazer o teste. Vamos primeiro ordenar pela coluna rebaixamento, que é essa aqui. Vamos filtrar o rebaixamento, que eu quero só rebaixamento menor que 50. Ok. Feito isso, vamos vir aqui para a primeira posição e ver se a gente acha alguma coisa. Vamos procurar algum rebaixamento pequeno com a quantidade de ordem legal. Não vai ser tão fácil, tá? Não vai ser tão fácil, mas a gente olha e procura, tá? 3 ordens, muito pouco. Eu não gosto de escolher nada com 3 ordens. 6 ordens, eu acho que a gente pode tentar pegar algo melhor, tá? 9, também não. Vamos tentar ver se a gente acha alguma coisa com mais quantidade de ordens, né? É importante a gente, além do setup ser baixo drawdown, com índice Sharpe legal, com fator de risco
aceitável, um fator de retorno legal. É importante a gente olhar também a quantidade de ordem, porque às vezes também é um setup que abre só 10 ordens, né? Às vezes é pouco. Vamos tentar achar algo melhor aqui, tá? Bom, 17 ordens. Não é um setup ruim não, tá? Ele tem um retorno de R$ 29,35, tá? R$ 29,35. Drawdown de 11,554. Fator de recuperação de 3,16. Eu acho que esse aqui é um resultado interessante. Vamos clicar nele para a gente ver como que ele se comporta no gráfico, tá? Isso é importante. Você precisa ver como que ele se comporta. Ele manteve uma taxa de acerto de 5/1, tá? A média. E aqui ele perdas consecutivas, contagem 1/7. Então foi interessante também. E outra coisa aqui, ó, o rebaixamento líquido 158, tá? Eu acho que nessa condição aqui é um setup legal de se escolher, tá? Ah, Flávio, mas eu quero um setup mais lucrativo, eu quero um setup diferente. Beleza, aí você tem que vir aqui, ó, se você é uma pessoa que procura resultado financeiro, eu vou anotar essa numeração porque eu gostei dela, que é a 0,407. Mas se você busca resultado financeiro, você tem que vir aqui, ó. Você vai vir em lucro total, tá? E vai tentar achar algo dentro do que você quer. Aqui, ó. Por exemplo, tem estratégias aqui, ó, que te dá R$ 1.300 de lucro em 5 anos, tá? Mas ele tem um drawdown de 29, fator de recuperação de 3 ponto qualquer coisa. E é isso, aí você tem que ver se você quer, tá? Eu acho que tem opções melhores aqui, tá bom? Mesmo ordenando por valor, aí você pode ver se tem um setup melhor também, tá? Esse aqui é pouca ordem, não dá. Esse aqui deu um drawdown de 14, esse aqui já foi um drawdown de 39, eu não pegaria, tá? Então talvez você até consiga, né, com base no valor, algo dentro do que você quer. Você pode também ordenar as colunas pelo que é prioridade para você. Se valor é prioridade para você, você ordena por valor, mas sempre olhe índice, fator de recuperação, fator de lucro, payoff, que é o retorno esperado, e drawdown. Sempre olhe isso, não deixe de olhar, tá? Aqui eu estou simplesmente passando um pente fino para ver se eu acho algo melhor aqui, mas pelo jeito não está tendo. Eu acho o seguinte, além do lucro total, uma coisa muito importante que você deve levar em consideração é o retorno esperado. Então, é mais fácil você clicar pelo retorno esperado, tá? E com base nele, você selecionar um setup. O que é o retorno esperado? Esse retorno esperado, pessoal, quanto de lucro você teve com uma operação? Cada operação sua, qual foi o retorno? Esse aqui foi uma média de 224, entendeu? O segundo foi 211, o terceiro 203, é um exemplo, tá? Então é dessa forma que você analisa. Eu quero trabalhar só com 3 ordens que me gerem R$224 cada uma? Eu não escolheria porque é só 3 ordens, então não dá para medir se é um setup bom, tá? Para medir se é um setup bom, você precisa de mais ordens, não tem como. Então você vai ter que passar aqui, roda para baixo e vem procurando uma quantidade de ordem que te satisfaça. É um pouquinho demorado? A escolha do setup é mais demorada do que a própria otimização. Então você roda para baixo aqui. Ah, esse aqui teve 11 ordens, fator de lucro de 8, 106 de retorno. Olha, interessante isso aqui, né? Vamos testar ele para você ver? Dá 2 cliques aqui, ó. Pronto, ele vai rodar aqui e você vai ver o resultado. Aqui, ó, esse aqui já deu o quê? Já chegou no rebaixamento maior um pouquinho, tá? Mas mesmo assim ele teve 3/4, ele não é melhor do que aquele que eu cheguei a escolher, tá? Então você tem que avaliar isso. Eu tô olhando aqui, não é muito fácil, tá vendo? Não é muito fácil escolher um setup desse jeito. Agora, vamos supor que você fala, eu quero ver por índice Sharpe, porque o índice Sharpe é um fator muito importante que eu acho também, junto com o rebaixamento. Tá? Então você vai escolher aqui também, olha, tem uns índices Sharpe muito alto, não deve escolher porque são poucas ordens, né? Normalmente quanto menor o volume de ordem, mais lucro ele dá, maior é o seu índice Sharpe, aí também não serve de média, você tem que ter uma amostragem de ordem maior para que você dê ênfase só no índice Sharpe, tá?
Mas eu gosto sempre de estar olhando as colunas para chegar numa boa conclusão. Tá? Eles falam que o índice Sharpe tem que ser pelo menos maior do que 0,50. Então a gente tenta seguir, se não for acima de 0,50, pelo menos acima de 0,30 e qualquer coisa. Tá? Vamos ver. Vamos olhar, tá aqui. Não. Tá vendo? É complicado você escolher, mas você precisa tomar essa decisão. Então, para a gente não perder tempo aqui, né? Eu já sei qual que eu escolhi. Então, eu escolhi o 0,407. Eu vou procurar ele aqui para mim, porque eu acho que ele é um setup bacana, né? Eu escolhi ele rápido, tá? Porque ele tem um payoff legal, que é 29,35. Então, se você estiver operando uma corretora RLP, você vai pagar uma taxa de R$1. Então, é totalmente dentro do aceitável. Tá? Então, eu vou escolher esse setup aqui, dou 2 cliques nele, valido ele, tá aqui, 1 contra 5, tá vendo? 5 ordens vencedoras contra uma. Uma vez validado, para garantir, eu dou 2 cliques novamente para a gente testar ele novamente. Tá aqui certinho. Agora sim, agora eu venho aqui em parâmetros, ok? Clico aqui no botão otimização, só para eu voltar para os campos habilitados. E vou salvar um setup base. O setup base, o que é o setup base? Eu venho aqui, deixo ele todo falso, desmarco. Isso aqui eu deixo desmarcado, pessoal, porque não adianta deixar marcado. O setup base do Falcon não é igual o dos outros robôs que a gente tem. Você precisa sempre estar marcando novamente. Tá? Então por isso que eu vou salvar isso aqui, só uma versão básica dele, para a gente ter ela aqui. Caso queira otimizar um outro setup, você pode utilizar esse mesmo setup base. Então agora que eu não tenho nada marcado, tá bom? Não tenho nada marcado. Aí eu venho aqui, clico salvar. Aí eu vou vir aqui dentro da minha pasta, salvar setup base. Salvei? Ok. Agora sim, agora eu venho aqui, ativo novamente o Hangman, que eu já otimizei. Você lembra que eu otimizei o Hangman? Ok. E ativo o meu Hammer. Ativei? Beleza. Agora eu vou fazer um teste com ele, tá? Eu clico aqui num teste único e clico em iniciar. Já gerou um resultadinho aqui. Ele gerou 32 ordens, tá? Tá com a taxa de acerto de 87%, em perdas consecutivas 1 contra 6. Então, dentro desse padrão aqui, eu clico em parâmetros novamente, clico em salvar e agora eu vou salvar novamente o meu setup final aqui, que é o principal. Salvei? Ok. Agora vamos para a segunda etapa de otimização. Nós já otimizamos 2 padrões, um na primeira aula e o outro até agora. Agora vamos otimizar novamente o próximo. Como que eu faço? A mesma coisa. Eu vou vir aqui em otimização, clico em parâmetros de entrada, clico em pré-definidos, tá? Clico em abrir, pego o meu último setup que eu salvei, tá aqui ele aqui, tá? Ele vai vir com todos os padrões marcados que eu já otimizei, tá? Os padrões que eu já otimizei. Tá vendo aqui? Ele está com o Hammer habilitado e ele está com o Hangman habilitado. Então agora eu vou desmarcar o Hangman, vou desmarcar o Hammer e vou agora novamente marcar o próximo padrão a ser otimizado. Qual que será? Vai ser o Morningstar. Então eu clico no Morningstar aqui, clico em verdadeiro, porque eu quero utilizar somente ele, ok? Feito isso, pessoal, eu clico em negociar aqui, ele vai otimizar para mim essa parte, ele vai otimizar o total de negociações, que você preenche aí de uma e coloca uma quantidade que você quer de passos e também a quantidade máxima. Tamanho de candle de força, sempre gosto de começar de 0, tamanho de 5 até 300. Estou falando isso no mini índice, tá? O mini dólar é outra coisa.
mas os passos são os mesmos. O mini índice tem uma quantidade de pontos menor, já o mini dólar tem uma quantidade de pontos maior, ok? Volume inicial não otimizo, lote dinâmico também não otimizo, percentual referente à conta também não otimizo, lote máximo também não vamos otimizar agora. Agora sim, pontos take profit e stop loss. Agora sim, pessoal, eu venho aqui, defino 100 em 100, tá? Vou passo de 10 em 10 e o stop, nesta otimização que eu estou mostrando para vocês, eu coloco 1.500 de stop ou 1.500 de take profit para otimização. Se você não tem o perfil de aguentar 1.500 pontos de stop, coloque menos, tá? Procure fazer algo dentro do seu perfil. Ah, Flávio, meu stop máximo é 300 pontos. Então você vai vir aqui e põe 300 pontos aqui e tenta achar um resultado dentro desse stop que você quer. No meu caso, eu vou aceitar até 1.500, tanto de lucro como 1.500 de stop. Beleza? E vamos passar. Break-even já está ativo. Agora eu vou marcar esses 3 campos de baixo aqui, que é o break-even inicializar, break-even lucro mínimo garantido. Eu já expliquei isso na aula 1. Tá? Lembrando, pessoal, todos os padrões têm as mesmas características. Se você entendeu como que funciona um padrão, você entendeu os demais, tá? Esse aqui eu vou colocar 100 aqui, porque é uma regra que eu criei aqui nesse setup, você pode fazer o que você quiser. Como eu estou trabalhando com um contrato, então ele não vai ter como fechar 0,5 desse contrato. Mas se você começa com 2 contratos, aí você pode colocar 50% para ele fechar a metade. Mas no meu caso eu quero 100%. Vamos agora otimizar esses campos aqui. Vamos começar de 20, de 5 em 5, até... Deixa eu ver como é que estava aqui antes, que eu tenho minha memória vai esquecendo. 10, 5, 20. Isso, lembrei. Eu olho aqui, ó. 10, 5, 20. 1, 1, 10. Deixa eu ver, 10 mesmo isso aqui? Deixa eu ver como é que faz o passo aqui. Não precisa ser igualzinho 10. Não, 10 não, cadê? 5, né? Não precisa ser igualzinho não. Aqui eu estou adotando isso só para ser. Não tem muita necessidade. Aqui eu coloco 70, 40 e 40. Esses valores, pessoal, você põe o que você quiser. Tá? Você sabe o seu nível. Tá? Você tem que ter capacidade de entender que simplesmente são números. Eu estou limitando o que eu quero. Tá? Primeira aula eu já falei esses parâmetros o que são, então reveja a primeira aula se você ainda não sabe o que são esses parâmetros aqui, tá? Vou também otimizar a média de apoio, então eu marco os 3 parâmetros, a única coisa que eu mudo é aqui, ó, de 10, tá? Se o seu não tiver dessa forma, você limita, você coloca o limite, que aqui nós estamos falando em iniciar, passo e parar. Iniciar é qual é o parâmetro inicial? Aqui eu começo com 20, a média de apoio de 20. Qual o passo? A cada 10, né? E como parar? Na média de 200. Então, esses são os passos, tá bom? Quero ativar RSI? Sim, vamos ativar, vamos ver o que acontece. Tá? Posso colocar aqui, por exemplo, aqui tá 10, deixa eu ver. Vou colocar aqui 10, 10... e 10. Vamos deixar aqui para a gente ver se acha alguma coisa. Vou marcar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que eu quero otimizar os dias da semana. Tem gente que gosta de negociar todo dia. Se você gosta de negociar todo dia, você não marca nada para otimizar aqui. Tá? Não marca dias da semana para otimizar, tá bom? Ele começa com falso e termina com verdadeiro. E agora sim vamos ativar o período. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Como nós trabalhamos somente dentro do horário comercial, que seria o horário de pregão, então você deve determinar o horário inicial das 8 até as 15, terminando, né? Coloca aqui 9, de 1 em 1 até as 15, tá vendo? Ó, inicia às 9, passo de 1 até as 15 horas. Os minutos não mexem, porque nós vamos trabalhar das 8 horas até das 8 horas e 0 minuto até as 15 horas e 59 minutos. Então é só isso que você faz. Feito isso, pessoal, tá tudo certinho. Você pode só dar uma verificada se tá tudo desmarcado aqui, o Hammer desmarcado, tá? O Hangman desmarcado,
o saldo aqui R$1.000, tudo certinho. Feito isso, você clica em iniciar. E aí você já está otimizando um terceiro padrão, tá bom? Sempre importante esperar. Lembrando que utilizando a rede MQL você otimiza com mais velocidade. E é só a gente aguardar para a gente ver os resultados, tá bom? Vamos vir em resultados aqui para a gente ver se aparece alguns aqui, tá? Menor rebaixamento, maior índice. Vamos dar uma olhada aqui para a gente ver o que acontece. Otimização é isso, pessoal. Não tem como fugir disso. É um trabalho? Sim, é um trabalho que você faz e ajusta do jeito que você quer. Então, quando você quer conhecer a ferramenta e saber o que ela faz realmente, nada melhor do que uma aula dessa aqui, né? Você está sabendo que stop loss, take profit, entrada de ordem é tudo com base no que você otimizou para ele fazer, né? O robô não tem nada engessado dentro dele. Você programou para ele fazer isso aqui. Ok, terminou. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver a maior ordem, tá? Vamos ver aqui a quantidade de ordem. Olha, não é um setup que gera bastante ordens, tá? Mas já tem alguns aqui que a gente pode estar dando uma olhada. Vamos ver percentual de rebaixamento. Como eu acabo tendo um limite mínimo de ordem que eu gosto de escolher, então neste caso aqui, a menor configuração que eu vou escolher, a menor seria essa aqui, ó, tá? Menos do que isso para mim já não serve, tá? Por quê? Porque se eu rodo esse setup aqui e rodo novamente, não vai me gerar nada de diferente. Muita gente me pergunta, Flávio, mas quando você manda otimizar, se eu clicar no botão otimizar novamente, ele gera novos resultados? Olha, eu nunca testei isso, mas nós podemos testar nessa aula, que seria o quê? Eu já tenho um resultado de otimização. Será que se eu mando otimizar mais uma vez, ele vai me gerar mais do que esses 32.495? É só a gente testar. Eu clico aqui em iniciar. Vamos ver o que acontece? A gente vê o que acontece, tá? Uma dica para vocês, pessoal, é isso, é aprendendo, tá? A gente tem sempre que tentar entender que quando você trabalha com robô, a única forma de chegar em resultados é fazendo isso que eu estou mostrando para você. Não tem outro caminho, não tem como você hoje, sem fazer essa otimização, achar que vai ter um bom robô rodando. Você precisa fazer essa otimização para você chegar. Na verdade é o seguinte, qualquer robô bem programado, não estou falando robô achado gratuito na internet, não. Robô bem programado, robô bem tratado para não sair abrindo ordens aleatórias, um robô que respeita a abertura de candle, um robô que faz movimentações mais diferenciadas, ele requer que você otimize ele para que ele funcione bem. Esse é o nosso objetivo aqui. Vamos ver se ele gerou algo a mais. Não gerou nada a mais não, mas vamos ver o que aconteceu aqui. Parece que ele mudou alguns resultados. Interessante isso. Então vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui pelo índice Sharpe, pelo total de ordens. Não, deixa eu ver. Parece que ele gerou uns setups, algumas coisinhas diferentes. Parece só, aparentemente, mas vamos ver pelo índice Sharpe aqui. Eu quero voltar nas negociações que eu agradei. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Tá, pessoal? Essa parte aqui é um pouquinho demorada mesmo, é normal. Mas a gente precisa saber o que tá. Tem um setup aqui. Os que estão em branco aqui já tinha rodado para trás. Provavelmente são isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui o retorno esperado. Olha, muito bom isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui.
Olha, é um setup de 11 ordens, ele teve um acerto ele teve 3 acertos contra uma ordem perdedora. O máximo dele de rebaixamento foi 189, tá? Vamos ver outro. Esse é legal, gostei dele, tá? Vamos ver se tem outro. Deixa eu ver pelo drawdown, porque o drawdown não pode ser maior do que isso, né? Eu acho que 13% já está um bom tamanho. Mas nós não tivemos aqui nada além disso. Tá vendo que uma coisa importante é o retorno esperado, tá? Um retorno de 13, eu acho que a gente acha coisa melhor. Deixa eu ver aqui. Realmente aqui não tá lá. Então vamos agora dar uma olhada onde eu já estava analisando. Ó, aqui, ó. Ele está nessa casa aqui, ó. Por quê? O índice Sharpe, como eu disse, ele é um fator muito importante. Eu dou muito valor nele, tá? Fator de recuperação de 3,62, verde. O drawdown de 13,76 está aceitável e outro, o payoff está muito legal. Daí foram 11 ordens. Não deu para ser mais, mas deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui que dá para a gente dar uma olhada, que talvez possa ser mais interessante. Deixa eu limitar aqui meus filtros em índice Sharpe só até 50%, só acima de 50%, tá? Então veja que ele não vai trazer nada abaixo do que 50%, só que com base nisso eu já dou uma boa filtrada aqui. E aí, claro, aqui eu posso dar uma olhada nos meus resultados. E veja que, ó, tem 2 resultados aqui, mas esse aqui ainda é melhor. Então eu vou ficar com esse aqui que eu já tinha escolhido, tá bom? O passo dele não apareceu porque ele já tinha aparecido antes. Então significa que eu posso sim ter novos resultados, né, aleatórios, caso eu clique no botão 2 vezes. Mas isso é indiferente. Eu já tinha aparecido antes, porque ele procura trazer os melhores resultados antes. Então eu vou clicar 2 vezes nele. Ele trouxe aqui. Teste de volta, ok, tudo certinho. Analisa. Agora eu venho aqui em parâmetros de entrada. Venho aqui em geral, clique em otimização completa para habilitar os parâmetros. E aí sim, aí eu vou desmarcar novamente esses parâmetros, tá vendo? Vou desmarcar eles. Presta atenção, estou desmarcando eles. Ok. Estou desmarcando. Então o que acontece? Eu vou aqui, coloco ele falso e agora eu vou salvar uma versão dele. Salvar. Eu venho aqui e coloco setup base. Beleza? E agora eu venho aqui novamente, venho no meu hammer aqui. Ativo o hangman, desculpa. Ativo o hammer novamente. E ativo o Morningstar. Feito isso, pessoal, eu clico aqui em geral, teste único e clico em iniciar. Para quê? Para eu validar o setup que eu estou gerando. Veja que é um setup que está numa crescente, ok? Você está usando ele abriu 43 ordens, tá? Manteve uma perda consecutiva de 1 por enquanto. Com o drawdown dele baixou para 5,83, porém a perda máxima dele foi 1,66. Então está dentro do esperado, tá bom? Então agora nós vamos salvar esse setup. Eu venho aqui e clico em salvar. Então eu salvo ele sobrepondo o meu setup principal, porque eu sempre vou deixando um setup final, tá? É o setup final que eu vou usar quando estiver pronto. Então eu clico em salvar. Ok? Feito isso, pessoal, eu clico novamente em otimização, parâmetros de entrada, clico em pré-definidos, clico em abrir, pego o meu setup final que eu salvei, abro ele, ok? Agora eu vou desmarcar os que eu já otimizei e vou passar para o próximo padrão. Tá? Vamos voltar aqui em cima. A gente volta aqui. Desativa os 3, o hangman, o hammer e o
Morningstar, que eu já tinha desativado ele. Ficou um pouquinho na dúvida? A gente põe pré-definido de novo. Isso aqui que eu estou te dando é exemplo. Tá? Se você ficou na dúvida, será que eu desmarquei, marquei, não marquei? Você coloca pré-definido de novo, carrega o setup, tá? Porque isso pode acontecer com você. Carregou o setup, volta lá em cima e aí sim você vem fazendo passo a passo. Você vem aqui, ó, desmarquei o primeiro, ok. Desmarquei o segundo, ok. E desmarquei o terceiro, ok. Então eu tenho certeza que eu peguei o setup, ok. Desmarquei todos e agora sim eu vou para o próximo. Qual que é o próximo? É o Black Crows. Então eu venho aqui agora, ativo ele e vou otimizar o que eu quero otimizar, tá? Você vai pegando prática com isso. Então aqui, ó, eu vou otimizar isso, total negociação de uma até 5, tamanho de força de candle de 0, de 5 em 5 até 300, volume inicial não, lote dinâmico não, percentual não, máxima não, take profit. Quero começar de 100 em 100, de 10 em 10 até 1.500. Eu estipulei isso aqui. Tá, eu estipulei. Como eu disse, você determina o stop que você quiser. Ele vai testar stop de 100, 110, 120, 130 até 1.500. Daí você escolhe o resultado. Se você não tiver aptidão para um stop de 1.500, coloca aqui o máximo de stop que você aceita. Vamos otimizar agora o break-even. Marco todos os campos que eu quero, começando de 25 e 20, ok? De 1, 5, não, aqui é 1, pode ser de 1 em 1 mesmo, deixa eu ver que toda vez eu confundo isso aqui, gente. 10, 5, 20, isso, 10, 5, 20, 1, 1, 5, 10, 5, 20, 1, 1, 5, 10, 5, 20, 1, 1, 5, ok, e aqui 70 até 40. Ah, Flávio, o que é isso? Cara, tá na primeira aula. Volta na primeira aula e assiste novamente, tá? Vamos otimizar a média de apoio. Muda aqui para 10, tá vendo? Se os seus campos aqui não tiver igualzinho o meu, você preencha, tá? Coloca o que você quer, valor inicial, passo e final, tá? Isso é importante. Quero otimizar o RSI também, por exemplo, posso otimizar ele, coloca aqui 10, 10 e 10, por exemplo, para otimizar. Você está vendo que não tem uma regra definida? Não tem. Fica a critério seu, o passo que você vai usar. Se você for uma pessoa muito criteriosa, anota num papel os passos que você usou na primeira otimização aqui do Hammer, tá? Se você for uma pessoa criteriosa do Hangman, aí você fala, não, Flávio, eu usei esses parâmetros no Hangman, eu quero usar igualzinho em todos. Anota e coloque em todos do jeito que você quiser, tá bom? Agora vamos aqui, ok, já marquei. Vamos agora marcar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Como eu disse, dias da semana você que sabe se quer otimizar ou não. E vamos agora também aqui habilitar o horário, tá? Eu quero negociar das 8 horas com o passo de 1 até as 15 horas, até as 9 com passo de 1 às 15. Os minutos nós não mexemos. Feito isso, você volta aqui um pouquinho, verifica se está só ele marcado, desmarcado, desmarcado e desmarcado, ok. Agora nós já estamos no quarto padrão otimizando. Agora nós vamos dar um iniciar aqui. Ok? E vamos aguardar. Tá? Backtest otimizado no Falcon é dessa forma que se faz. Por isso que cada padrão tem seu stop, por isso que cada padrão tem seu take profit. Tá? Então agora, quando você gerar uma otimização e você quiser saber como que é o stop ou deixa de ser o stop, aí claro, aí você vai olhar, se for um setup seu ou se for um setup nosso, você vai olhar aquele padrão. Olha, abriu um padrão gap aqui, por exemplo, e eu tomei um stop de 50 reais. Como é que ele está configurado? Aí você olha lá, entendeu? Resultados, vamos aguardar. Aqui agora deve demorar um pouquinho.
mas você já pode vir olhando aqui, tá? Eu acho que o principal de tudo, tá, pessoal, é pegar setups com baixo drawdown, com a rentabilidade legal e com esses principais parâmetros que eu falo de índice Sharp, fator de recuperação, percentual de rebaixamento, payoff esperado e fator de lucro. Isso aqui eles andam junto. Você precisa selecionar algo que esteja compatível, tá? Vamos aguardar um pouco. Ok, ele já terminou aqui a otimização. Então agora aqui, pessoal, ele já está tudo otimizado, tá? Vamos agora fazer uma análise. Vamos olhar primeiro pelo total de ordem. Tem algum setup interessante? Tem. Flávio, por que o seu apareceu só instante de resultado e o meu não? Pessoal, eu estou usando filtro aqui, tá? Eu já estou eliminando o zerado, as perdas, rebaixamento maior do que 50, índice Sharp menor do que 0,5 eu já não quero. Eu quero sempre índice Sharp maior do que 0,50. Eu quero isso, tá bom? É a opção minha, você que escolhe. Recomendo que você escolha no mínimo o índice Sharp acima de 0,30, 0,35, tá? Então vamos lá. Flávio, o que é índice Sharp? Olha, recomendo você dar uma pesquisadinha. Pesquisa no Google direitinho o que é o índice Sharp, tá? Você vai achar a definição correta, tá? Que senão se eu for entrar nesse detalhe aqui, fica muito longo. Então aqui, pelo número de ordens, eu já gostei desse aqui, ó. Esse 11 aqui eu gostei, porque ele tem um fator de retorno R$ 94,00, tá? Drawdown de 12 é aceitável, mas ele tem um índice Sharp de 1,05, tá? E também um fator de recuperação de 3,51. Então, do olho, eu que já sou acostumado, eu escolho esse, tá? Eu escolho esse porque, para mim, o drawdown é muito importante. Ah, mas Flávio, mas e esse de 21 ordem? Beleza, repare que o 21 ordem ele tem um lucro menor do que eu escolhi. Eu escolhi esse aqui porque eu bati o olho nele e vi. Só que por que eu bati o olho? Eu não bati o olho só no lucro. O lucro coincidiu de ser o maior. Mas eu bati o olho aqui e gostei dele pelo índice Sharp, por esses parâmetros principais aqui. Então eu clico nele, assim, como eu já tenho uma habilidade melhor, eu já sei que não vai ter nenhum resultado aqui melhor do que esse. E outra, eu estou levando em consideração alguns padrões que eu acho importante. Escolher pelo menos, no mínimo, 10 ordens para você avaliar. Menos do que isso não tem como, tá? E aí você vai chegar aqui, dar 2 cliques em cima e vamos avaliar para ver o resultado. Ok. Ele teve uma perda, ele teve uma taxa de acerto de 90%. Por quê? Porque foram 11 ordens. Então ele perdeu uma e ganhou 10. Beleza. É um bom setup? Ele dobrou seu dinheiro em 5 anos com apenas 10 ordens. Vou utilizar ele? Sim, eu escolhi de utilizar. Então eu vou dar 2 cliques novamente, só para garantir. Ele abriu para mim o gráfico aqui, tudo ok. Teste de volta, perfeito, gostei demais, tá? Tá certo que ele teve um stop aqui de 296, mas isso não é o problema, tá? E não é nem um stop de 296, na verdade isso aqui ele chegou a ficar negativo 296, mas o stop dele foi de 184, tá? Então, como eu gostei desse parâmetro aqui, eu venho em geral, otimização, desmarco os parâmetros aqui, que eu já selecionei o setup, tá vendo? Estou desmarcando. Estou desmarcando todos. Preciso garantir que eles estejam desmarcados. Tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desmarcar o Black Crows, tá? Eu anoto ele no papel. É sempre bom você anotar o que você já está otimizando. Salva uma versão do setup básico, porque depois se você for otimizar um outro período, você já tem algo pronto, sim. Agora eu volto aqui no início e vou ativar os que eu já otimizei. Aí eu venho aqui o Hangman, que vai dar um parâmetro, um padrão, ok?
venho no Hammer, ativo o Hammer, ok, tá vendo? Morningstar, ok. Black Crows, ok. Beleza? Feito isso, pessoal, eu venho em geral, único, né? Porque eu quero ver aqui, ó. Clica em único, porque eu não quero nada visual, por exemplo, agora. E vou clicar em iniciar e vamos ver o que ele vai me gerar de teste aqui. Tá aqui. Teste de volta. 1/8, beleza. Fator de lucro de 7,99, fator de recuperação 9,74, índice Sharp ainda está acima de 0,50, beleza. Ele chegou a um negativo máximo de 2,96 com drawdown de 1,84. Gostei desse setup? 53 ordens, 53 operações. O que eu faço aqui agora? Agora eu pego esse setup e salvo ele no meu setup final. Clico em salvar. Beleza? Pronto, já otimizei 4 padrões de candle. O que eu faço agora, pessoal? Vamos para o próximo? Sim. Então vamos vir aqui em otimização completa. Clico em parâmetros de entrada. Clico em pré-definidos. Clique em abrir. Agora eu venho aqui curso otimização. Abro o meu esse setup principal, clico em abrir. Então esse setup aqui está pronto, já é o que eu fiz até o momento, tá? Se você olhar aqui já está tudo certinho, tudo bonitinho, tanto que se você quiser fazer um backtest, ele vai te gerar o resultado aqui, ó. Ele vai te gerar um resultado. Eu carreguei o setup novamente. O setup está aqui funcionando, tá vendo? Tudo certinho. Agora eu venho nele aqui, clique em otimização completa. Quando eu clico em otimização completa, aí novamente, pessoal, vamos otimizar os padrões, o novo padrão. Clico em entrada, tá? Agora eu vou desmarcar, essa parte é trabalhosa, você precisa fazer. Eu desmarco novamente o Hangman, Hammer, ok. Morningstar, ok, desmarco ele, tá vendo? E desmarco o Black Crow. E qual é o próximo que eu vou agora otimizar? Agora vamos rolar aqui para baixo agora. Eu vou otimizar o White Soldier. Eu clico aqui em verdadeiro, tá? Eu quero otimizar esse padrão. E agora eu marco os parâmetros que eu quero otimizar novamente, tá bom, pessoal? Como sempre, esse primeiro eu gosto de marcar ele, que eu verifico se ele é melhor na compra ou na venda, tá? Se você é uma pessoa que fala, não, esse padrão aqui eu quero que ele só compre, ou eu quero que ele só venda, é claro, aí você define, mas aqui eu gosto de otimizar, tá? Nada como um otimizador para me dar um resultado. Então, como os meus parâmetros já estão aqui marcados, que eu marquei, beleza, não vou lote inicial, dinâmico, nada disso eu vou, tá? Eu pulo. Agora eu vou otimizar o Take Profit Stop Loss. Coloco aqui novamente, 1.500 até 1.500, dessa forma. Break Even, vou otimizar também. Vou começar de 10, 5 e 20. E aqui, novamente, pessoal, precisa anotar no papel. Deixa eu anotar aqui, 115. É isso mesmo. 115. 70, 40, 40. Ok. Otimizo as médias de apoio. Coloco aqui para o intervalo, para o passo de 10 em 10, porque de 1 em 1 não precisa. Quero ativar filtro. Agora vou dar um exemplo para vocês agora. Agora vou dar um exemplo. Eu quero pôr filtro RSI ou não? Não, nesse aqui eu não quero pôr filtro RSI não. Posso? Claro que eu posso. Eu posso fazer o que eu quiser. Tá? Posso fazer o que eu quiser. Então assim, se eu quiser deixar sem otimização de RSI, eu posso. Mas automaticamente, se eu marcar ele já vai me dar a melhor configuração dentro daquilo que eu estou testando. Tá? Então eu posso sim, mas vamos fazer o teste sem pôr RSI para a gente ver o que acontece? Quero marcar dias de semana? Sim, eu quero, eu gosto. Eu acredito que não é todos os dias que você tem que ter entrada. Você vai ter entradas dependendo do dia,
tem padrão que é melhor em certos dias da semana e tudo mais. Mas se você também falar assim, não, eu gosto que entra ordem todo dia, você pode. Nós podemos até fazer um teste aqui, ó. Vamos testar aqui para você ver o seguinte. Testa entrando ordem todo dia e vamos ver o que acontece. Vamos limitar só o horário. Depois a gente marca e pede outro teste. Tá? Para você ver. Das 9 às 15, beleza. Eu não vou repetir novamente a descrição aqui, porque nós já passamos alguns padrões, você já sabe disso. Então aqui eu otimizei o horário, tá? Eu não otimizei nenhum RSI e nem dia da semana, tá? Ele vai fazer a operação no dia que ele achar. Se for segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tanto faz, tá? Flávio, sábado e domingo tá marcado. Esquece, pessoal. Sábado e domingo o mercado é fechado. Se tiver verdadeiro ou falso, mesma coisa. Se você for muito organizadinho, gosta de tudo certinho, você pode vir aqui fazer falso, não vai mudar nada, não vai interferir nada, tá? Como não é meu caso, não estou me importando, porque eu já sei que não vai interferir, então vamos deixar isso aqui. Então esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui agora, eu decidi no meio do caminho falar assim, eu não quero verificar dia da semana e nem RSI, os demais eu quero otimizar normalmente. Como é que eu faço? Clico no botão e manda otimizar. E vamos esperar para ver o resultado. E vamos aguardar para ver. Aqui o resultado, o saldo já está baixando, tá vendo? Está gastando o meu saldo nas otimizações. Agora a gente precisa só aguardar para ver se vai gerar algum resultado legal. Para mim o mais importante é resultado bacana, né? Não adianta ser resultado meia boca. Vamos aguardar um pouquinho. Ele vai chegar em uns resultados até legal aqui. A gente precisa aguardar. Isso. Concluiu o teste. Agora a gente vai ver o que a gente tem em mãos aqui para a gente querer ou não utilizar, tá? Olhando aqui visualmente, ainda não dá para tirar uma conclusão, mas aparentemente esses dois primeiros aqui estão legais. Eu não sei como que ele está no teste de volta. Eu vou primeiro fazer um teste aqui. Por que eu fiz isso? Porque a primeira coisa eu olhei pelo volume de ordens, né? Como eu já tenho uma certa experiência, então eu procurei ordenar pelo número de ordens. Então eu quero tentar achar o máximo de ordens abertas, com Sharp legal, com fator de recuperação legal, com fator de com payoff legal, com drawdown legal, tá? Então isso é importante. Então, como esse aqui ele atendeu aparentemente e o fator de lucro também é legal, vamos dar 2 cliques nele e aguardar para ver como que ele se comporta. Porque isso é importante. Eu quero ver se ele não é um setup que dá muito stop. Ok, a linha gráfica você vê que ela já altera um pouco devido ao volume um pouco maior de ordem, porque são 36 negociações. Agora vamos ver aqui no teste volta. Bom, preste atenção. Agora você começa a chegar num ponto que você precisa ter muita atenção, muito cuidado, tá? Você vê que aparentemente é um setup legal, aparentemente é um setup que gera bastante negociação, é um setup que teve um drawdown aceitável, mas eu acho que isso aqui ainda pode diminuir, porque ele chegou a um negativo até 385. Se você tiver só $1.000, você não vai estar querendo ficar negativo esse valor, talvez você quer menos. Então a atenção que eu falo para vocês é o seguinte: antes de escolher exatamente um setup a se utilizar, avalie alguns números. Igual aqui foi só uma perda contra 3 ganhos, mas aqui chegou a ter até 2 perdas contra 5 ganhos. Então você chegou a ter 2 perdas consecutivas, tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos testar novamente. Tá ruim? Não, não tá ruim. Mas se você começar a escolher setups todos com essas características, no final
o seu setup final ele também vai ser um setup com menos taxa de acerto, com um drawdown maior, desse tipo. Então a gente precisa às vezes achar algo melhor. O que isso pode ter influenciado? A gente pode ter sido influenciado justamente pelos dias da semana que nós não marcamos e nem pelo RSI, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu gerei um setup, eu não gostei. Esses demais aqui também não estou gostando deles. Esse aqui só deu 9. Então o que eu vou fazer? Como o setup principal eu também não gostei, que é esse aqui, nesse momento eu não escolheria ele logo de cara, eu vou novamente para uma otimização. Só que agora eu vou colocar os parâmetros que eu estou acostumado a colocar, que é a otimização de segunda a sexta, tá? E eu garanto que só essa otimização de segunda a sexta já está um diferencial danado. E claro, né? Vou colocar também o RSI, porque a gente já colocou nos demais, eu coloco aqui também para a gente ver. Ok, coloquei o RSI, coloquei os dias da semana e agora sim vamos mandar fazer uma otimização novamente para a gente verificar como é que está. Clico em iniciar. Então esse tipo de decisão você precisa tomar, tá? Você precisa estar atento o que você faz na otimização de um setup. Então tem hora que você tem que refazer a otimização, marcar ou desmarcar algum parâmetro e tudo mais. Vamos ver se aparece algo melhor, não sei se vai aparecer, mas vamos estar na expectativa. Como aqui ele não atualiza diretamente, tá vendo que ele não atualiza? Você pode simplesmente clica aqui do lado e vem aqui né? Ó, vai para o gráfico e volta, vai para o parâmetro, volta, que ele vai atualizando para você aqui algumas entradas, tá? E o menor rebaixamento, deixa eu ver. Ok, ele terminou. Vamos agora avaliar a situação aqui para a gente ver. Se eu pegar pelo menor drawdown, eu tenho setups aqui com lucro menor, tá? Mas só 8 ordens. Não é um setup que eu gostaria de pegar. Vamos olhar aqui. 9 ordens. 13 para 1,25. Esse aqui, deixa eu ver esse aqui. Esse aqui está com drawdown de 15%, mas deixa eu ver o que ele faz lá para a gente ver. Vamos avaliar ele. Tá. 1 para 4, 1 para 8, máximo negativo 213. Olha, é um setup legal, esse aqui não é um setup ruim, tá? Esse setup que eu excluí aqui, ó, ele tem um drawdown de 15%, mas uma coisa importante que você precisa ver é o seguinte, o máximo de rebaixamento foi 213, tá? E a sua ordem máxima negativa foi 158, então é algo aceitável, tá? É algo aceitável, você precisa pensar nisso. Vamos agora dar uma olhada, qual que é o número dele? Ele é o 25, tá vendo? Essa coluna aqui, ó, 25.510. Então você anota aqui, 25.510. Ok, achei ele aqui. Agora vamos tentar achar outro. Vamos ver esse aqui, ó, esse de 38 ordens aqui. Vamos ver como que ele se comporta. Deixa eu de novo, vamos ver. Tá. Vamos avaliar agora. Bom, esse aqui, você está vendo, pessoal? Ele já chegou a um drawdown de 49, de 490. Então, você precisa pensar que durante o período de teste ele chegou a negativar 490 e o seu stop máximo foi 220, tá? Eu não pegaria ele, tá? Mesmo o lucro dele sendo de 1.700, eu não pegaria, tá bom? Eu não pegaria por quê?
Porque na hora que você ficar 490 negativo, você já vai começar a achar ruim. Então não é vantagem você escolher isso. Então você tem que escolher algo mais dentro da sua realidade. Então eu voltaria aqui agora, ordenaria pela quantidade de ordem que a gente vê e voltaria no que a gente escolheu, que é esse aqui, o 17. Não tem outro para você escolher. Você até pode escolher outros aqui embaixo, mas então são só 8 ordens. Eu acho que 8 ordens são um volume muito pequeno. Então eu vou ficar com esse de 17 ordens. Mesmo o drawdown sendo de 15%, mas ele tem um fator de lucro de 6,91, fator de payoff de R$ 63,24, drawdown máximo 15,75, fator de recuperação de 5,05 e o índice Sharpe de 0,63. Então eu opto por esse. Cada um faz o que quer. Então eu vou dar 2 cliques aqui agora. Ok. Ele já testou aqui. Foram 17 negociações, tudo certinho. Está aqui, ó, drawdown máximo de 203, negativo. A sua perda máxima foi 158, aqui no cantinho aqui, ó, só você analisar, perda aqui, ó, maior lucro da negociação, tá? Que é o lucro 315 e a perda 158. Feito isso, pessoal, eu vou vir aqui agora, clique em otimização completa, volto aqui, desmarco esses parâmetros aqui, tá? Desmarco, presta atenção. Estou desmarcando. Um por um. Ok. Desmarquei todos. Perfeito. Desmarco isso aqui também. E agora eu vou salvar isso aqui como setup base meu aqui, tá? Porque se alguém quiser depois... eu posso estar gerando algum setup, alguma coisa, então eu posso usar. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou vir aqui no começo, tá? No começo, e vou habilitar todos. Então eu venho aqui, ó, Hangman, Hammer, Morningstar, Black Crows e White Soldier. Pronto, foram os que eu otimizei hoje. Feito isso, ok, eu clico aqui em geral, teste único e iniciar. É sempre bom você estar testando, tá? Para você ver os resultados. A linha do gráfico está crescendo. Tá? Terminou, você olha o seu teste, 1 para 7, aqui começou perda consecutiva com 2, é normal, não tem como. Por quê? Porque você está incluindo outros padrões junto. Então você pode sim tomar 2 stops junto, porém de padrões diferentes. Isso é normal, não tem como você minimizar isso, tá? Então aqui já tem um setup básico que a gente criou até o momento. Tá? Nós criamos até esse setup. Então agora eu venho aqui agora, lá, 70 negociações já. Tá? Provavelmente nós vamos conseguir chegar num setup aí com volume de ordem maior. Não sei quantas ordens, mas até o momento tem 70 negociações. Feito isso, eu clico em salvar e clico aqui, tá? Pra gente analisar aqui, ó, setup curso otimização. Salvei, ok? Beleza, tanto que se, ó, agora se eu fizer isso aqui, ó, pré-definidos e carregar, ele já vai estar salvado aqui, ó. Esse é o setup que nós estamos utilizando aqui, ó. Tanto que se eu vier aqui, teste único, iniciar, ele gerou 70 negociações, tudo certinho, tudo bonitinho, tá? E agora, tem como eu ver esse setup no visual, como tá ficando? Tem sim como você ver. Você pode vir aqui em geral, tá? Presta atenção, geral, visual, aí tá, vem aqui em parâmetros de entrada, volta aqui logo no início e habilita o painel, tá? Feito isso, você clica em iniciar e vamos aguardar o teste acontecer.
Aí você pode pausar um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho aqui, tá? Para você ir vendo o que está acontecendo. Aí você tira essa grade, Ctrl G, e aí você analisa o setup que você está gerando. É isso aí, ó. Tá vendo? Os resultados já estão acontecendo. Tem meses, repara pessoal, repara que tem meses que até o presente momento tem padrões que não gerou negociação, tá vendo? Você ficou 3 meses praticamente sem negociação nesses padrões que você selecionou. Então provavelmente vai ter mês que tem outros padrões que vão entrar em ação. Isso é normal, porque você só otimizou 4 padrões até o momento. Então deixa rolar. Nós otimizamos 5 padrões até o momento. Aí você pode também vir aqui em histórico, ordenar pela coluna para ver a maior perda, tá vendo? Ó? A maior perda foi 158. Então assim, você vai gerando setup que cabe no seu bolso, respeitando o stop que você quer. E a entrada ele vai respeitar os padrões de candle, só isso, ele não vai fazer nada além disso, tá? Terminou o teste, você vai ver aqui, ó, uma coisa importante que você precisa ter em mente aqui, ó, janeiro você terminaria no prejuízo, tá? Então assim, não tem nada de escondido, todo setup que você faz, as pessoas falam, ai Flávio, mas eu gerei um setup até dezembro, deu tudo certo, quando chegou em janeiro deu negativo. Mas pode acontecer, janeiro aqui está negativo. Tá? Não tem o que fazer, porque até o ponto que nós geramos 5 padrões, o ter meses negativo é totalmente normal, é aceitável, não tem como ser diferente disso. O setup é ruim? Não, não é ruim, tá? Não é ruim. É um setup que você gerou, que você precisa entender que ele é para médio e longo prazo. Não adianta você hoje pôr um setup e achar que vai rachar de ganhar dinheiro no final de semana, não é assim que funciona. Tem semana que é boa, tem semana que é ruim, tem mês que é bom, tem mês que é ruim. Tem hora que tem mês ruim. Aí vem mês bom, vários meses bons. Dessa forma, é igual no mercado financeiro, não dá para exigir. E aí se você voltar aqui na parte aqui do gráfico, tá aqui, o teste de volta tá tudo certinho. Você simplesmente validou ele no visual. Tá bom, pessoal? Por hoje essa aula fica por aqui, tá? Ela já se estendeu bastante, tá? E nas demais aulas vamos ir trabalhando passo a passo da geração de otimização do setup para que no final a gente tenha um setup pronto. É importante assistir as aulas, reassistir, faça com atenção, não faça com pressa, entenda, participe, né? Tipo assim, procure interagir com o seu MetaTrader ali para você aplicar o que eu estou entendendo, o que eu estou ensinando, e com isso você obter bons resultados. E eu garanto para você, tá? Eu garanto. Se você souber otimizar, você vai tirar um peso que é o quê? Não saber o que está acontecendo. Você vai chegar e passar a entender, olha, o meu setup aqui eu acabei tomando um stop esse mês, mas está dentro do esperado. Olha, nos meus backtest não teve nenhuma vez com 2 stops no mensal, nunca passei 2 meses negativo. Agora eu passei 2 meses negativo. Então, às vezes, você precisa o quê? Deixa rodar mais um mês, às vezes dá uma olhada, tenta melhorar, não sei. Mas essas são situações que você precisa entender que é normal. É recomendado ficar mudando de setup? Não, não recomendo ficar mudando de setup. Porque ter mês ruim, você vai ter, não tem jeito. Tá? Você pode colocar o robô agora no gráfico ali e a partir de amanhã você tomar 2 stops já e não é isso que vai dizer se o robô é ruim ou não. Tá? O que vai dizer se o robô é ruim ou bom é o tempo, é você deixar ele trabalhar. A única coisa que eu posso garantir para você também é que nós já estamos nesse mercado há um bom tempo. Então, o Falcon foi criado seguindo as mesmas metodologias do RoboScalp, que é a abertura de candle, abertura somente quando detecta padrões legais, e o RoboScalp tem muitos sinais, né, muitos indicadores. Aqui nós trabalhamos com padrões de candle. Tá? Então os padrões de candle são bem assertivos. Só que para se trabalhar na B3, você ou tem que ter muito capital, ou você vai ter que ter pouco capital, né?
e operar com stop loss. Então, para operar com stop loss, a melhor forma de gerar um setup é dessa forma. E a vantagem é que esses setups são bem assertivos, tá bom? Então, pessoal, para finalizar essa aula de hoje, é isso que eu queria dizer. Vamos só olhar uma coisa que eu não cheguei a olhar aqui, ó, taxa de acerto de 85%, beleza? E vamos testar só um teste final aqui agora. Deixa eu fechar aqui essa tela. Vamos testar só de 2020 para hoje. Como é que ficaria? Vamos ver. Até o presente momento. Não dá para julgar nada, mas já dá para ter uma noção de como que seria o desempenho dele, tá? Lembrando que eu tenho só 5 padrões aqui otimizados, então é muito pouco. Beleza. Terminaria com lucrinho ainda, tá? O 2020 ele gerou 591 líquido, mas agora em 2021 ele estaria menos 252, usando só esses 5 padrões. Mas nas próximas aulas vamos gerar mais setups e com certeza isso vai melhorar. Mas é assim que se constrói setup, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima aula. Até mais.